Apocalipse capítulo 16, versículo 2, o ponto 1, a primeira taça. E a chaga maligna dos homens. Apocalipse 16, versículo 2 diz: E foi o primeiro anjo, claro, derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chamada maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, versículo 2. O termo maligna neste versículo é uma referência a uma úlcera má, e não uma úlcera enviada pelo maligno, né? Maligno para representar algo terrível. E esse tipo de chaga, de feridas, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas ela é muito comum, eu já observei em mendigos. É uma inflamação extrema, onde gera feridas no corpo do homem, e parece assim como um vulcão, né? Aquela ferida que pula para fora da pele, é uma coisa horrível. Eu já presenciei no Instituto Nacional do Câncer, eu via coisas assim. Tinha um mendigo também próximo que ele tinha uma ferida assim. Então eu já vi retratando algumas figuras com pessoas com feridas dessa, espalhada pelo rosto, né? E aqui está dizendo que essa ferida atinge de maneira especial os homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Neste momento da grande tribulação, provavelmente está se tratando de todas as outras nações, excetuando Israel. Nesse momento, o Brasil, por exemplo, estará apoiando o anticristo. Todos os países aqui das Américas, o mundo todo estará apoiando o anticristo. A descrição bíblica é que todos os países apoiarão o anticristo e Israel estará sozinho nesse momento final. Israel estará sozinho. Hoje, Israel tem o apoio, né, dos Estados Unidos. Como vocês sabem, eu acredito que os Estados Unidos, ele é o líder da besta que sobe do mar. E exatamente essa liderança facilita para a manifestação do anticristo nesse país. Por quê? Os Estados Unidos hoje, eles têm uma arma contra Israel que, acontecendo do anticristo se manifestar nesse país, os Estados Unidos, o anticristo pode determinar a destruição de Israel no dia seguinte. Por quê? A ONU, a maioria das resoluções da ONU são contra Israel, para condenar Israel, a grande maioria. E essas resoluções, por que elas não são colocadas em prática se Israel já foi condenado? Por um simples motivo. Os Estados Unidos, ele tem uma posição especial na ONU. Os Estados Unidos, junto com outros países, mas ele é o principal por ter sido vencedor da Segunda Guerra Mundial, ter salvado, por exemplo, Rússia, França, Inglaterra, de Adolf Hitler, e ter salvado a China do Japão. Então, eles têm um destaque especial. E os Estados Unidos, eles são o único país que vai no Conselho de Segurança da ONU. Quando Israel é condenado, eles colocam lá não. Ou seja, aquela resolução não pode ser colocada em prática. Israel já está condenado, mas aquela resolução não pode ser colocada em prática. Se os Estados Unidos, amanhã, se o anticristo assumir, ou se ele já está no governo dos Estados Unidos, nós não sabemos, ou se ele não será o presidente, mas será uma pessoa de destaque no mundo, e os Estados Unidos vai entregar o seu poder a ele. Se ele chegar lá e tirar o seu poder de veto, os Estados Unidos e Israel já está condenado. Os exércitos da ONU já podem invadir Israel no dia seguinte, porque essa resolução, ela já existe.
Então, olha só o momento que nós estamos vivendo, como é um momento extremamente profético, como é um momento extremamente importante. O comentário prossegue. A primeira praga descreve um juízo que se mostrará na face dos habitantes da terra. Aqueles que seguem o anticristo e adoram a sua imagem desenvolverão feridas, essa chaga maligna, essa ferida maligna, né, coisas que vão estourar no rosto, pelo corpo das pessoas. Imagine então todos os reinos do mundo, a humanidade toda atingida. Essa é a primeira taça. O comentário prossegue. Alguns afirmam que não será em todos os habitantes, apenas naqueles que possuírem a marca da besta. Porém, na segunda metade da grande tribulação, todos possuem a marca, pois o anticristo mata aqueles que não aceitarem a marca. Os judeus foram enganados na primeira metade da grande tribulação, receberam o anticristo como Messias, recebendo também essa marca. Mas na metade da grande tribulação, os judeus abandonarão essa marca, ou seja, vão desfazer a sua aliança com o anticristo e serão perseguidos pelo anticristo na tentativa de destruir os últimos homens a rejeitar a adoração à sua imagem. Certamente a adoração à sua imagem está ligada à adoração a Abaddon, o deus da maçonaria. Existe uma hipótese também que alguns colocam, nós não temos como saber, mas é interessante também, apesar de eu não concordar com ela, mas é interessante. Alguns têm colocado o anticristo como surgindo no islamismo. E eles dizem que essa imagem da besta, ela está guardada lá em Meca, naquele local que eles vivem circulando, né, fazendo as suas orações. Diz que ali dentro tem uma pedra que caiu do céu há cerca de 2000 e alguma coisa, cerca de 2000 anos, alguns mais ou menos nessa época. Então tem uma pedra ali, e essa imagem seria a imagem que a humanidade terá que adorar durante a grande tribulação. Bom, eu não acredito que o anticristo surgirá no mundo islâmico. Acho que seria assim, quase impossível Israel fazer uma aliança com o islâmico. Não é impossível, já que nós veremos que o exército do anticristo parte do mundo islâmico. Ele parte da região do Iraque. Então não é impossível. Mas o poder político, que é a besta, certamente estará por trás dessa aliança também. Ou seja, todos entregarão o seu poder ao anticristo, sendo ele americano ou islâmico. O mais provável é que seja americano. O comentário prossegue. O termo praga neste texto é tradução do grego elpos, que descreve uma ferida grande, muito inflamada e dolorida, normalmente uma grande infecção, algo que esteja muito infeccionado, e algo que aparece aos olhos das pessoas, não é como um câncer, como algo interno. É o mesmo termo usado para descrever as feridas do mendigo Lázaro. Lucas 16, 21, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, né? Por quê? Porque normalmente o mendigo, ele vive numa situação que infelizmente pode desenvolver uma infecção que você não vai tratando, ela vai infeccionando e vai piorando, como eu já tive a oportunidade de ver. O termo é o mesmo usado para as chagas daquele mendigo. Provavelmente ele desenvolveu alguma grande infecção, como você talvez já tenha visto alguém desenvolver, e é isso que esse termo grego elpos descreve. O termo grego elpos é usado na Septuaginta, lembrando que Septuaginta é aquela tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então ele é usado na Septuaginta para descrever
a praga das úlceras, de Êxodo capítulo 9, versículo 9. Esse texto em grego está escrito, né? E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebentará em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Esse termo, essa úlcera, né, que é essa infecção, essa ferida infeccionada, é tradução desse termo grego elpos na Septuaginta. O comentário prossegue: com todas as dores que a humanidade estará passando, é espantoso que continuem apoiando o anticristo e a sua proposta contra Deus e o seu Cristo. É importante sempre lembrar que o anticristo, ele estará propondo abertamente a destruição do nome de Deus, do Deus da Bíblia, de apagar a Bíblia, apagar o nome de Jesus e também a igreja cristã. Hoje já existe esse sentimento no mundo. O governo de São Paulo, ele tomou uma atitude, depois ele voltou atrás, mas durante a grande tribulação isso vai crescer, e tudo que eles puderem fazer para apagar o nome do Deus da Bíblia, o nome de Jesus e o nome da igreja, eles vão fazer. O que o governo de São Paulo fez? Eles tentaram adotar uma prática que os judeus fizeram na história do cristianismo, vamos dizer. Os judeus, eles não aceitaram a divisão que a Igreja Católica fez da história. Jesus, claro, ele para nós, ele é o mais importante, fez a obra de expiação pela humanidade, mas nós sabemos que não existe nenhuma profecia que os tempos deveriam ser definidos como antes e depois de Cristo. Para nós, pregadores do Evangelho, foi bom, mas quem foi que fez isso? Foi a Igreja Católica, através de mentiras. Nós conhecemos essa história. Um homem chamado Monsenhor Duchenne, ele adaptou os calendários, dizendo que Jesus tinha nascido realmente no dia 25 de dezembro, para justificar a adoção do culto que era feito ao deus babilônio Tamuz, filho de Semíramis. A Igreja Católica já estava fazendo, isso foi no 6º século da era cristã. A Igreja Católica, ela estava já cultuando a Semíramis, chamando-a de Maria, por isso Maria recebeu o título que Semíramis possuía, Mãe de Deus, Rainha do Céu, Nossa Senhora. Tudo isso foi colocado em Maria ainda no 5º século. No 6º século eles criaram essa fábula, né, que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Então, eles dividiram a história em antes e depois de Cristo. Ótimo. Para nós, foi feito pela Babilônia apocalíptica, mas não atrapalha em nada o cristianismo. Mas os judeus, eles nunca aceitaram, porque eles olhavam para a Igreja Católica pensando que aquilo era o cristianismo. Então, os judeus, eles nunca chamam de antes de Cristo e depois de Cristo. Eles chamam essa era que nós estamos vivendo de era comum. Ou seja, uma era que os judeus estão fora da terra de Canaã, perderam o templo, perderam tudo. Eles chamam isso de era comum. A era anterior ao nascimento de Cristo, eles chamam de antes da era comum. O que o governo de São Paulo fez? Eles não sabem nem o que estão fazendo. E talvez não saibam nem a origem do termo era comum e antes da era comum. Mas eles resolveram adotar essa nomenclatura judaica. Eu tenho aqui a enciclopédia judaica, e a enciclopédia judaica ela não usa antes de Cristo e depois de Cristo. Ela usa AEC, antes da era comum, e usa EC, era comum. O governo de São Paulo propôs mudar todos os livros didáticos para que não fosse falado mais em antes de Cristo e depois de Cristo. Na verdade, essa já é uma ação para tentar apagar o nome de Deus da história. Os judeus colaboraram pelo engano da Igreja Católica também porque eles estavam desviados.
infelizmente, nesse período, o espiritismo tomou conta de Israel. A Cabala é o espiritismo judaico, que, para nosso espanto, eu já vi pessoas ensinando Cabala em convenção das Assembleias de Deus, entre pastores. Tinha lá um cabalista palestrando. Eu não vou nem dizer qual a convenção, por questão de ética, né? Eu estava lá como convidado a serviço da faculdade, mas infelizmente presenciei isso. E como eu estou vendo cristãos que estão se desviando, indo para o judaísmo. Israel hoje é um galho cortado. Se você se ligar a ele, você está se ligando a um galho morto. Nós fomos enxertados no lugar dele. O apóstolo Paulo é claro em dizer isso. Um dia eles serão novamente reenxertados, mas hoje é um galho seco, um galho morto. Mas tem pessoas se filiando a Israel.